Olá, bom dia na paz do Senhor, bom dia que o seu dia seja abençoado, seja iluminado. Hoje eu quero falar algo que o Senhor tem ministrado no meu coração ao longo de alguns meses. Eu quero falar um pouco sobre essa busca que todos nós estamos tendo nesses últimos dias, sobre propósito, sobre tentar descobrir qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. E a gente está vivendo um tempo de muitas vozes, de muitas influências, de muitos conselhos, de muitas conversas, de muitas palavras, né? Muitas palavras. E todos nós, né, estamos aí buscando descobrir o nosso propósito. E o que o Senhor tem ministrado no meu coração diante de tantas vozes que nós estamos ouvindo nas redes sociais, de tantas vozes que nós ouvimos das pessoas que nos cercam, amigos, parentes, vizinhos. Sempre alguém tem uma palavra para nos dar, um conselho, ou tudo que envolve, né, palavras, frases, né, tudo que nós estamos ouvindo hoje. E nessa busca por descobrir o nosso propósito, nós acabamos ouvindo tudo, nós acabamos consumindo muito conteúdo, a gente acaba consumindo, ouvindo muito, né, vozes. E sem falar também, nos últimos dias que nós estamos vivendo ataques espirituais, aonde nós ouvimos também as vozes que aparentemente pareçam ser vozes da nossa consciência ou vozes da nossa mente, mas que essas vozes estão sendo influenciadas pelo inferno. O inimigo tem usado é, é, vozes na nossa mente que aparentemente pareçam ser, né, a nossa, mas não é nossa, é vinda dele. Vozes que nos desmotivam, que nos jogam para baixo, que nos deixam cabisbaixo, desanimado, e muitas coisas acontecem quando nós ouvimos essas vozes. E tem também a voz do Espírito Santo, né? Aquela voz que traz paz, aquela voz que traz aconchego, consolo, aquela voz que nos dá direção. E no meio de tudo isso, nós precisamos conciliar, né, todas essas informações que nós estamos recebendo e ligar, né, um ponto ao outro para tentar descobrir então o nosso propósito. E o que eu entendi durante esse processo? Eu estou nesse processo há algum tempo e eu comecei a entender, a compreender que a gente precisa silenciar, e silenciando, voz por voz. E, e permitir que o Espírito Santo ele ganhe força dentro de nós, ele ganhe notoriedade na nossa mente, no nosso intelecto. E para isso acontecer, nós precisamos então fazer o que eu disse antes, né? Silenciar as outras vozes. E como a gente silencia essas vozes? A gente precisa parar de dar credibilidade. A gente precisa, em algum momento, parar de ficar ouvindo muitas informações. E a gente precisa parar. Essa é a realidade. No meio de muita agitação, né? Não apenas agitação no corpo, mas também agitação na mente. Nós estamos vivendo então o mal do século, a ansiedade, a depressão, esse excesso de informação, essa velocidade dos pensamentos. E quanto mais a gente está adquirindo essa velocidade nos pensamentos, mais informação a gente está, né, se entupindo, né, entupindo de informações, entupindo de conversas, entupindo de até mesmo filmes, seriados e tudo mais. Não que seja errado, né, ficar assistindo, tendo muitas informações e ficar atualizado das coisas. Mas nesse conflito de identidade, nesse conflito de propósito, para o qual nós estamos em busca de descobrir o que Deus quer da gente, o que Deus espera, o que Deus está à espera. Se você, né, assim como eu, procura entender o propósito de Deus para sua vida, você vai precisar começar a se afastar um pouco das redes sociais, você vai ter que parar um pouco de assistir muitas informações, você vai ter que deixar um pouco ambientes que você frequentava muito, que aqueles ambientes não te fazem bem. Você precisa se aproximar do plano original de Deus. E qual foi o plano original de Deus? A comunhão perfeita. A comunhão perfeita com o Pai, a comunhão perfeita com o Espírito Santo, a comunhão perfeita com Deus. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para você, Deus tem uma palavra direcionada para o seu futuro, Deus tem um futuro de paz para você. E para você descobrir isso, não há nada melhor do que se aproximar dele. Para se aproximar dele, e se encher dele, e se encher do que ele tem para você, você vai precisar indo se afastando, ir se afastando dessas coisas que tomam o lugar de Deus no seu coração, na sua mente. E você vai precisar, então, deixar essas coisas de lado. Vai deixando aos poucos, porque eu sei que não é fácil. Né? A gente acaba tendo, né, um vício. Vício por informação, vício por atualidades, um vício por querer saber também das coisas, e isso acaba tirando o lugar de Deus, né? E Deus, não que ele se afaste da gente, né? Que a gente não consegue ouvir a voz dele. Durante esse tempo, a gente acaba tendo uma crise de identidade, e uma crise existencial, e uma crise por ouvir a Deus. E por isso a gente busca, né? A gente busca numa palavra do irmão, a gente busca em muitos lugares ouvir a Deus. E sabendo que, e às vezes deixando, né, como que eu vou dizer, o óbvio, né? O que é tão simples, deixando de lado, que é Deus no secreto. Porque Deus no secreto, ele é a voz mais perfeita que a gente pode ou queira escutar, né? E só ele tem um plano para as nossas vidas, diferente da opinião alheia, diferente do que as pessoas pensam da gente, desenham pra gente, ou do que as pessoas veem em nós, né? Somente Deus, né? Ele que criou a gente no nosso plano original ali, quando nos formou no ventre, quando nos criou ali de maneira clara, só ele tem essa visão.
E quando a nossa visão ela tá turva, ela tá fechada, ela tá tampada por esses excessos que a gente está consumindo, a gente se distancia de Deus, não ele, né, como eu disse, se distancia da gente, mas a gente se distancia dele e acaba colocando muitas idolatrias dentro do nosso coração. O nosso coração começa a ficar cheio de idolatrias. E essas idolatrias, a gente acaba cultuando essas coisas. E também, sem falar do fato de que a gente acaba sendo influenciado, diretamente ou indiretamente, por essas informações que a gente está consumindo. E o melhor plano, e a melhor informação, né, a mais válida, né, a mais, assim, que tem o maior peso emocional na nossa vida, que vai nos dar direção, que vai nos guiar, é a Bíblia, né? E a gente acaba não lendo a Bíblia porque a gente acaba tendo mais tempo para o celular, para as redes sociais e para as coisas do que para Deus e para a Bíblia. Mas experimente se afastar um tempo dessas coisas que te prende, que tiram a sua atenção e começa a voltar para Deus. Mesmo que você esteja na igreja ou você não esteja na igreja, começa a voltar para Deus aos poucos. Não é fácil voltar de uma vez, mas começa a voltar aos poucos, da maneira que o Espírito Santo vai te conduzindo. Porque você descobre que você está perdido, que você está sem direção, ou que você busca descobrir esse propósito na sua vida quando você entra em crise. Quando você entra em crise existencial, você sabe que você precisa ouvir a Deus, de que você sente que Deus está te chamando, que Deus está querendo falar com você, Deus tem algo para fazer na sua vida, você sente que você precisa viver algo na sua vida, viver algo maior na sua vida, mas você sente que é tão distante, isso está tão distante de você. Mas na realidade, isso não está tão distante de você quanto pareça. É você que está distante do propósito de Deus para sua vida. É você que está distante de Deus. E distante de Deus, as coisas parecem estar tão distantes da gente, quando na verdade elas estão próximas. Então, este é o meu conselho para você hoje. Busque a Deus, se afaste daquilo que não te traz edificação, você não fica melhor, você não fica mais pleno, você não fica com mais confiança. E se aproxime de Deus, porque Deus, ele tem um desenho para você. Deus tem um plano para você. Ele tem uma nova página da sua história para virar, página de vitória, página de conquista, página de bem-estar social, mental, uma nova história para você. Mas você precisa deixa essas coisas que te prendem e se volte para Deus, tá bom? Receba essa palavra, que ela atinja o seu coração e que você sinta-se abraçado e consiga compreender a mensagem dessa palavra, a mensagem que tudo isso eu trouxe para você, tá bom? Fica com Deus e que Deus te abençoe.